Olá, meus amados, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. É com muito prazer que eu quero deixar registrado aqui através desse vídeo. Esse é o vídeo de número 463, a introdução do livro de Esdras. Isso mesmo, estamos iniciando a leitura do livro de Esdras e essa é a introdução do livro de Esdras. Bem, Esdras, para quem foi escrito este livro? Para os judeus que voltaram do exílio. Por quem foi escrito Esdras, segundo a tradição judaica? Em qual momento histórico esse livro foi escrito? Depois do exílio persa, o Império Persa sucedeu ao Império Babilônio, no início da reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Por que este livro foi escrito? Porque o povo precisava porque o povo precisava entender que Deus age porque Deus age soberanamente por meio de agentes humanos responsáveis para realizar o seu objetivo redentor. Para que este livro foi escrito? Para encorajar os judeus que haviam retornado do exílio e que estavam reconstruindo o templo e os muros de Jerusalém, apesar das dificuldades econômicas, oposição de estrangeiros e conflitos internos. Este encorajamento veio através da revelação que, embora Israel ainda estivesse sob o domínio persa, o seu Deus soberano estava dando prosseguimento à sua obra redentora e para instruí-los a absoluta necessidade de sua atenção estar centrada no culto a Deus e na obediência à palavra de Deus, né? Esdras, vamos ver aqui então, Esdras. Tema principal, a restauração do culto a Deus e a importância de manter a pureza espiritual após o retorno do exílio. Temas abordados, vamos lá. Retorno do exílio, reconstrução do templo, restauração do culto e reforma espiritual. Versículo-chave, Esdras capítulo 7, versículo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticar e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Personagens principais: Esdras, que era o sacerdote e escriba que lidera a reforma religiosa após o retorno do exílio; Zorobabel, governador de Judá, que lidera o primeiro retorno do exílio, a reconstrução do templo; Ciro, rei da Pérsia, rei que emite o decreto permitindo o retorno dos judeus para a reconstrução do templo, né? Quero ler aqui novamente o versículo-chave, Esdras capítulo 7, versículo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticar e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Lições espirituais. O decreto de Ciro simboliza o cumprimento da profecia de que Deus restauraria seu povo após o exílio. A reconstrução do templo retrata a renovação espiritual e a importância de adorar a Deus corretamente. A reforma de Esdras expressa o chamado à pureza espiritual e ao retorno à lei de Deus. Bem, são quantos capítulos? 10 capítulos, 208 versículos, e foi escrito aproximadamente entre os anos de 4.400 a 4.430 a.C. Ele se enquadra como um livro histórico, né? Depois nós vamos ver o esboço, os principais acontecimentos dos capítulos. Vamos lá.
O livro de Esdras ele relata o retorno dos exilados judeus da Babilônia a Jerusalém, liderado por Zorobabel, para reconstruir o templo. Esdras, mais tarde, lidera um segundo grupo de exilados, enfatizando a restauração da adoração e a renovação do compromisso com a lei de Deus. O livro destaca a importância da obediência, purificação espiritual e restauração da aliança entre Deus e seu povo. Bem, após 70 anos de cativeiro, conforme profetizado por Jeremias, Deus move o coração do rei Ciro da Pérsia para permitir que os judeus retornem à sua terra natal e reconstruam o templo do Senhor. Em 1538 a.C., Ciro, rei da Pérsia, emite um decreto autorizando os judeus a voltarem para Jerusalém e reconstruir o templo. Esse acontecimento marca o cumprimento exato das profecias de Jeremias e demonstra que Deus é soberano até sobre reis estrangeiros. O decreto não apenas permite a volta, mas também ordena que os vizinhos dos judeus os ajudem e que os utensílios sagrados do templo, levados por Nabucodonosor, sejam devolvidos. Cerca de 50 mil judeus retornam à terra sob a liderança de Zorobabel, governador, e Jesua, sumo sacerdote. Ao chegarem, eles primeiramente restauram o altar do Senhor e retomam os sacrifícios diários. Em seguida, lançam os alicerces no novo templo. No entanto, a oposição dos povos vizinhos e a apatia interna fazem com que a construção seja interrompida por aproximadamente 15 anos. Meu Deus! É nesse contexto que surgem os profetas Ageu e Zacarias, enviados por Deus para encorajar o povo a continuar a obra. Sob o impulso profético, os judeus retomam a construção, mesmo diante de nova oposição, e conseguem completá-la no ano de 1516 a.C. Durante o reinado de Dário I, o templo é então dedicado com alegria e reverência. A segunda parte do livro salta cerca de 60 anos no tempo. Agora estamos por volta do ano de 1458 a.C. e o protagonista passa a ser o próprio Esdras, um escriba e sacerdote que conhecia profundamente a lei de Deus. Ele recebe a autorização do rei Artaxerxes para liderar uma nova caravana de judeus até Jerusalém, com a missão de ensinar a lei, restaurar a ordem espiritual e moral e reorganizar a vida religiosa do povo. Ao chegar, Esdras descobre um grave problema. Muitos judeus, inclusive líderes, haviam se casado com mulheres estrangeiras, violando a aliança que Deus estabelecera com o povo de Israel. Em vez de agir impulsivamente, Esdras se humilha diante de Deus, rasga suas vestes e faz uma oração de confissão em nome do povo. Essa atitude inspira arrependimento coletivo. Os líderes reconhecem o pecado e concordam em corrigir a situação. Um processo de arrependimento e separação dos casamentos impróprios é iniciado, marcando o início de uma nova fase de consagração ao Senhor. Principais acontecimentos. Vamos lá. Ver esse capítulo 1, tá? São 10 capítulos. Vamos lá. Capítulo 1, decreto de Ciro e o retorno dos exilados. O livro começa com o decreto de Ciro, rei da Pérsia, que permitiu que os exilados judeus voltassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Ciro devolveu os utensílios do templo que foram saqueados pelos babilônios. Capítulo 2, registro dos retornados. Esdras registra o nome e números dos exilados que retornaram a Jerusalém sob liderança de Zorobabel. Isso inclui informações sobre as famílias
sacerdotes levitas que decidiram retornar à terra de Judá. Início da reconstrução do templo, capítulo 3. Os retornados começam a reconstrução do altar e posteriormente do templo. Apesar dos desafios, a dedicação do povo do novo altar é celebrado com alegria, mas também com lágrimas por parte daqueles que lembram da glória do templo original. No segundo ano após o retorno, os exilados começam a reconstrução do templo, propriamente dito. Zorobabel, descendente de Davi e líder entre os retornados, e Josué, o sumo sacerdote, desempenham papéis fundamentais nesse processo. Capítulo 4, a posição dos samaritanos. Os samaritanos que habitavam a região oferecem ajuda inicialmente na reconstrução do templo, mas quando são rejeitados pelos judeus, começam a se opor ativamente ao projeto, enviando cartas a Artaxerxes, rei da Pérsia, questionando a legitimidade da reconstrução. Ainda no capítulo 4, intervenção de Artaxerxes e suspensão da reconstrução. Artaxerxes emite um decreto suspendendo a reconstrução do templo como resultado da influência dos opositores. O trabalho no templo fica parado por vários anos. Ministério de Esdras, capítulo 7 ao 10. O livro destaca o ministério de Esdras, um escriba e sacerdote, que chega a Jerusalém durante o reinado de Artaxerxes. Ele se empenha em ensinar e aplicar a lei de Deus ao povo. Esdras também lidera um movimento de arrependimento e confissão de pecados entre o povo, especialmente em relação aos casamentos mistos que ocorreram durante o período de exílio. Reformas religiosas e separação de casamentos mistos, versículos 9 ao 10. Esdras lidera o povo em uma reforma religiosa, pedindo que aqueles que casaram-se com mulheres estrangeiras se separem delas para manter a pureza religiosa do povo de Israel. Aleluia, louvado seja Deus. Então, fica aí a introdução do livro de Esdras. Próximo vídeo, capítulo 1.